Quem conseguiu fazer tudo está de parabéns, né? Quem não terminou ainda, que termine, tá? Então tá, já comecei a gravar. Então a gente vai aqui na aula de hoje, nós vamos continuar aqui só o que faltou na questão dos rolamentos, tá? Lembrando aqui que só um resumo aqui do que a gente já viu na outra aula. Deixa eu achar aqui. Aqui. Na última aula a gente viu os principais tipos de rolamento, né? Os esferas, os compensadores, né? Cada um usa. Eu não vou repetir tudo isso. Óleo cilindro, né? Então, o que eu quero voltar aqui é a parte cadê? Aqui. Das séries, né? Da codificação, que foi o que a gente fez, a atividade que nós fizemos. Deixei para vocês aí, né? Então, né, o primeiro dígito do item, lembrando aqui, ó, o primeiro dígito sempre identifica o tipo de rolamento, né? 6, 7, 2, 3, né? O segundo dígito, a largura, né? Que vai de 1 a 6. Então, 61, 62, 63. O terceiro dígito é o diâmetro externo, né? O D maior, 8, 9, 0, 1, 2, 3 e 4. Quanto é a combinação de largura para cada diâmetro de eixo, né? E os dois últimos dígitos é aquela conta que a gente falou lá, né? Quando é maior do que quando é a partir de 20, né? A gente multiplica divide por 5, né? Então, se tiver lá um rolamento 63,04, né? O 0,4 significa que é um diâmetro de 20, né? Se for 63,05, 25, 63,06, 30 e assim por diante, né? Lembrando que há aquelas exceções que nós vimos no início da aula, né? Quando acima de 480 e assim por diante. Então, depois disso, nós temos lá os sufixos, né? Vamos lá, tem os prefixos e os sufixos, né? Os prefixos vêm antes do código da codificação, o sufixo vem depois. Né? Os prefixos são letras, né? Complemento dado ao rolamento. Só dá mais informações, né? Por exemplo, L. Né? Isso tem muita coisa, tá, gente? Quer ver? Ó? Eu vou só colocar aqui. Deixa eu. Eu só pegar um negócio aqui. Achei bem bacana. Tipo assim, ó, aqui eu tenho um catálogo da NKS, né? Que é bastante recomendável, né? E nós temos todos os prefixos e sufixos, tá? Lembrando que eu não vou ficar em cima disso aqui. É só por uma questão de informação para vocês. Então, ó, os prefixos que vêm antes, por exemplo, ó, quando é um F, né, ó, tem tudo aqui são prefixos que podem vir antes do rolamento, que identificam, por exemplo, quer ver? Vamos achar aqui o A, né? Apenas o anel externo, B, componente apenas um selo tipo DU, tem 3. Classe de precisão, quando o 3 vem antes, o A, desenho interno diferente do normal, e assim por diante, tá? Mas assim, o que interfere para a gente aqui é o quê? Que nós somos bem conhecidos aí, que quando você vai lá no almoxarifado, né, e fala assim, eu quero um rolamento. Aí ele vai falar assim, ó, tem o C3 e tem o outro, qual que você quer? Então, geralmente, a gente fica nessa, né? Qual que é a diferença do C3 para o outro rolamento? Claro. Então, é simples, né? Então, os três últimos dígitos aqui, né, os sufixos, identificam a gaiola, tipo de gaiola, identificam se o rolamento é blindado
ou vedado, né? Se tiver um Z aqui, quer dizer que ele é vedado, blindado só de um lado. Se tiver ZZ, ó, quer dizer que ele é blindado dos dois lados. Então, nós temos alguns exemplos aqui, ó. Não sei se dá para você enxergar aí. Mas então, 6202 ZZ, né? Identifica que esse lado é blindado, o outro lado também, né? Temos aqui o 6201, né? Significa que de um lado tem vedação, tem aqui a blindagem, do outro lado não. Né? 6314 C3, né? O C3, pessoal, identifica que esse rolamento ele tem uma folga maior do que o C2, e consequentemente, né? Então é a questão da folga, ZZ, C3. E o RS aqui é a vedação. Observe que, tipo assim, não é blindagem. Blindagem é ZZ. Quando a gente fala de vedação, geralmente é RS ou outra letra. Vamos voltar lá, por exemplo, nós temos lá. Então, são números aqui, tá? Então, tipo, por exemplo, ó, C1 folga menor que C2, C3 folga maior que a normal, né? Quando é C2, folga menor que a normal. Então, tipo assim, quando você pede um rolamento C3, identifica que a folga dele é um pouquinho maior do que está no normal. Facilita a montagem, a questão de temperatura, né? E como ele tem essa folga maior, ele absorve isso devido à temperatura. E tem toda essa questão, né? E assim, não vou me atentar nisso aqui, né? Porque, assim, é importante, é importante. Só que o mais importante é entender, por exemplo, o que é esse, ó, 2432, né? O que é o 2432? É um rolamento 24, 2. Você vai lá no catálogo, você vai achar 2, eu não vou lembrar agora de cabeça qual que é. Mas se você pegar 32 aqui, né? Você vai entender que 32 multiplicado por 5, né? Vai dar cento e poucos. Né? Então é isso que importa. 3009, tá? 9 vezes 5, 45, né? 7208 é um rolamento contato de esfera, né? Contato angular, né? Com o 2 identifica a largura, o 04 identifica que é de 20. É isso. Isso que vocês devem não ter dúvida sobre a numeração e a codificação dos rolamentos. Beleza? Tá. Seguinte, continuando o que foi programado para hoje. Tá. Fechar aqui. Continuando o que foi programado para hoje. Aqui. Hoje nós vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Recurso 2000. A gente vai falar sobre técnicas de desmontagem de elementos mecânicos, né? Então, o principal, eu não vou ler tudo isso aí não, tá? Eu vou ler alguns pontos e só vou comentar. Seguinte, a gente fala assim, o Telecurso 2000, pessoal, ele é bastante resumido. A gente dá várias informações bem relevantes, tá? É a melhor ferramenta didática que tem? Não, logicamente que não. Mas a base te dá sem nenhum problema. Então, nós vamos falar de desmontagem, né? Então, nós como profissionais de manutenção, devemos, assim, a principal motivo da nossa rotina de diário de trabalho é a questão de montar e desmontar itens, né? Trocar peça, a questão de você não só fazer uma revisão de equipamento inteiro, mas de fazer um reaperto de uma gacheta, essas rotinas diárias, né? Não é todo dia, por exemplo, que você tem que ir lá mexer igual. Hoje eu estou montando um redutor que deu problema. Não é todo dia que acontece isso. São dias esporádicos, né? No dia a dia comum, fazemos trabalhos mais rotineiros, mais simples, né? Então, um dos principais falhas que acontecem, né, é o quê? Durante um equipamento, é o seguinte: o equipamento está lá, está funcionando, né?
e apresentou uma falha, né? Apresentou uma falha. Tipo assim, nós temos lá um. Vou dar aqui um exemplo aqui um pouquinho mais complexo, né? Não vou falar de bomba hoje, não. Nós temos um redutor, né? Tem bastante onde vocês trabalham, eu tenho também, então. Nós temos um redutor. Sabemos que o redutor, para dar problema, ele geralmente ele te dá um sinal de problema, né? Ele te dá um sinal de ruído, o ruído aumenta, temperatura, questão de falta de óleo. Ele te dá um sinal do que está acontecendo, né? Beleza. Resta a gente se organizar para fazer essa manutenção, né? Então, muito bem. O que acontece? Quando essa falha acontece, começa a falar, você como profissional de manutenção já tem que pensar o seguinte, né? Você sendo líder, você sendo mecânico, você interessa quem você é, né? Eu tenho ali, tipo assim, eu tenho desenho, né? Daquele item, eu tenho o mínimo de condições possíveis para aquele item, tenho, né? Se eu não tenho, a partir do desenho, um rolamento, eu preciso do rolamento lá 6309, por exemplo, né? É, e assim por diante, né? Lógico que a gente não consegue ter tudo, né? Por questões de financeira, questões de investimento, né? Algumas empresas não conseguem é, ter todo, todos os itens necessários aqui para os redutores da empresa. Mas a gente, quando esse rolamento, quando esse redutor apresenta falha, você já vai abrir ele, você vai acabar trocando todos os rolamentos. Isso é fato, né? Então, quando você não tem os rolamentos na empresa, você solicita todos os rolamentos. O difícil é quando não tem desenho. É o caso que aconteceu hoje. Eu não tinha desenho, então eu tive que tirar o redutor para depois pedir os rolamentos. Por sorte, tinha todos os rolamentos, então não houve atraso, né? Questão de aquisição. Por sorte. Então, aí vamos lá. Por que eu estou falando disso sendo uma aula de desmontagem, né? Pessoal, a maioria das falhas e defeitos, quebras, né? Ou danos nos equipamentos são na onde? São em que momento? Na hora da desmontagem, né? Por quê? Na hora da desmontagem, você for lá, coloca na prensa para soltar alguma coisa, né? Você usa maçarico para fazer alguma coisa, né? Quando aquele negócio não sai, aquele rolamento. Você usa lixadeira para cortar aquele rolamento que não quer sair, aí você mete a lixadeira nele e marca o eixo, né? Ou, pior de tudo, você usa o que? A velha marreta, né? Então, quando você usa esses instrumentos, que não quer dizer que não tem que usar eles, tá, gente? Não é isso, né? Mas de maneira inadequada, ou, né, ultrapassando o limite, no caso aqui de prensa e maçarico, né, lixadeira, né, você acaba fazendo danos nesse equipamento. Seja no eixo, você empena um eixo, né? Você pode quebrar uma caixa, né? Pode ser várias opções. Aí o que acontece? Um equipamento que só tinha um problema, que era um problema fácil de resolver, que era só ir lá e trocar um rolamento, serviço de um dia, todo um trabalho agora para recuperar tudo aquilo, né? Então, é assim, o objetivo é esse, né? Vocês sabem o que tem que fazer, acredito. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Só que o que acontece? Na hora do desespero, para botar para rodar alguma coisa, nós não seguimos o bom senso, né? As boas práticas, né? As boas práticas, a gente fala assim. Então, tipo, em geral, a desmontagem, né? Deixa eu dar um zoom aqui.
Né? Uma máquina ou equipamento industrial instalado corretamente, funcionando nas condições específicas pelo fabricante, recebendo cuidados periódicos, né? É capaz de trabalhar por muitos anos. Então, tipo assim, você instalou uma máquina lá, você está fazendo a preventiva, né? Você está trocando óleo, fazendo análise, fazendo acompanhamento, ela vai durar muitos anos. Você não espera montar o equipamento para ele durar um mês. Isso não existe, né? Porém, um bom dia ele vai falhar. Né? Essa falha pode ser simples, pode ser grave, ou pode ser fatal, né? Sem condições de utilizar mais aquele equipamento. Seja por descuido da operação, sempre botando culpa na operação, né? Seja por falta de manutenção, ou porque realmente aquilo se desgastou, né? A gente sempre tem que fazer essa análise de falha. Nós vamos ter essa aula aqui de análise de falha, e quando algo quebra, nós nunca podemos fazer o seguinte: ah, não, quebrou porque está lá há 10 anos. Quebrou que a gente tem que já está pago. Não, tudo bem, né? Eu concordo em seguir esse, esse parâmetro, né? Só que por quê? Falhou, né? Porque, tipo assim, falhou porque realmente chegou ao tempo útil dele, ou falhou por operação, por manutenção, por deficiência na lubrificação, por alguma falha, né? Então é sempre importante você fazer essa análise de falha, por mínima que seja a falha do equipamento. Tá, o primeiro fato a ser considerado é que não se deve desmontar uma máquina antes da análise do problema. É o que eu acabei de falar. Está com ruído. Né? Uma máquina, um equipamento apresentou ruído de um turno para o outro, no caso de vocês, né? De um dia para o outro. Né? Você vai programar a manutenção? É, já vai aproveitar que choveu, está parado a um clima, né? Vamos fazer. Beleza, eu acho é válido. Só que, tipo assim, por que quebrou, né? Por que aconteceu o problema? Por quê? Sempre lembrar do porquê, né? Quando nós fazemos isso muito bem em casa. Quer um exemplo clássico disso aqui, como nós fazemos o porquê muito bem em casa? Por exemplo, todo mundo aí compra um botijão de gás, né? 13 quilos. Beleza. Aí, normalmente, cada casa de vocês tem aí um tempo que vai durar, né? Ah, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sei lá, independente. Quando esse botijão dura menos, vocês não começam a pensar? Ah, não, teve aquele dia lá que nós fez uma costela no forno. Ah, não, teve um dia lá que nós fez uma tal coisa. Né? Então, beleza. Então você fez uma análise por que não durou o esperado, né? Na nossa casa, por que nós não fazemos isso no emprego da gente? Né? Ou não criamos o hábito? Quando a gente está falando de nós, a gente é mais fácil, né? Então, e outra coisa importante, tá? Tem vários métodos para você achar aqui uma análise de causa raiz, né? Ah, tem Chicago, PDCA, tem um monte. Só que tem um muito simples. Posso fazer no chão de fábrica, né? Tem lá o problema é você fazer. Dizem aí os grandes mestres da questão de falha que qualquer falha, né? Você acha a sua causa raiz com 5 perguntas, né? 5 perguntas. Quais são as perguntas? Você repete 5 vezes por quê? 5 vezes por quê? Por exemplo, a bomba quebrou. Por quê? Ah, porque tal coisa. Porque tava vibrando e quebrou. É porque tava vibrando. Por quê? E vai. Geralmente no quinto porque você acha a causa raiz assim no chão de fábrica aí, tá? Geralmente. Então, gente, você sempre deve evitar a desmontagem completa da máquina. Porém, quando é aquela máquina, aquela questão, quando você faz isso, você já deve trocar todos os componentes possíveis, né? Você nunca deve querer desmontar a máquina. Mas quando você desmontar, você tem que trocar tudo que for possível, né? Retentor, parafuso, bucha, O-ring, diferente. Você tem que trocar todos os itens.
Então, tipo, um pouco sobre segurança, vocês são cientes aqui, né? Então, para você fazer o procedimento, você tem que ir lá fazer o bloqueio elétrico, né? Remover peças externas feitas de plástico, borracha, coisa aqui, né? Limpar a máquina, caso ela estiver muito suja, com poeira, óleo, graxa, etc, etc. Retirar o óleo lubrificante, né? Danar o fluido, para ver se está contaminado, para ver se tem alguma limalha de ferro, que te ajuda a achar o defeito. Se essa máquina tiver circuito elétrico junto com ela, você retira o circuito elétrico. Caso não, a gente considera essa parte. Né? Remover alavancas, mangueiras, tubulações, no caso aqui do equipamento pneumático, né? Hidráulico. Né? E calçar os componentes pesados. Então, tipo assim, coisas do nosso dia a dia. Esse, né? Bloqueio. A questão de remover as peças necessárias, né? Limpar a máquina. Não é porque nós é mecânico, não tem que trabalhar na sujeira. E a questão do óleo lubrificante. O óleo lubrificante te dá sempre a melhor informação sobre o desgaste da máquina. Então aqui eu vou, né, chegar nessa aqui, que foi só um resumo que eu falei. Né? Então agora sim. Né? Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre aqui, ó, ao desmontar uma máquina, é você passar lá o spray, né? Nosso glorioso Outlube lá. Os parafusos, porcas, né? Para questão de ferrugem, né? Sair mais fácil. Né? E, beleza. Ou você, igual a gente tá usando, você aquece o parafuso. Gente, eu acho assim. Se o parafuso não saiu devido à oxidação, não vai ser muito difícil usar solda, né? Você pode usar uns outros meios. Se o parafuso quebrar, você pode dar um saca, né? Um parafuso interno, né? E assim por diante. Só que o que a gente acaba não fazendo isso aqui, mas facilita muito, é o seguinte: você tem nas roscas, né? Do equipamento, que tá lá há anos lá. Aí você tira lá, você tirou os parafusos, beleza. Né? O ideal é. Você pode usar os mesmos parafusos? Se estiver embolsado, pode, claro. Mas é você passar um macho nas roscas internas, né? Facilita depois a hora de montar também. Então você cria esse hábito, você acaba melhorando no dia a dia e para uma futura manutenção ajuda bastante. Para desapertar os parafusos, a sequência é a mesma que é adotada para os apertos. Não, é o seguinte, né? Essa tabelinha aqui é mundialmente conhecida, né? Então, quando nós temos dois parafusos aqui, né? Apertos sucessivos, alternando. Então, você aperta um pouco esse, 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 um pouco esse. Né? Nunca apertar um, depois aperta o outro. É meio óbvio, tá, gente? Não, é meio óbvio isso aqui, então, beleza. Então, quando nós temos três parafusos, né? Então, a sequência é 1, 2, 3. 3, 2, 1. Né? Então, geralmente é a mesma coisa. Você faz os portos alternados. Aperta aqui, aperta aqui, aperta aqui. Nunca aperta um até o final. Também nos casos de três parafusos. Né? Quando nós temos 4 parafusos, aí sim, nós podemos fazer o nosso glorioso, mais conhecido aqui, aperto, né, cruzado, né, que todo mundo adora. Você aperta 2 e 4, depois 1 e 3, depois de novo 2 e 4, 1 e 3. Sempre, nunca apertando 1 até o final, jamais. Também estou falando aqui, é para vocês saberem. Tem nenhuma novidade aqui. Quando nós temos 6 parafusos, né? Então nós de novo fazemos cruzados, né? 1 e 4, 3 e 6, né? 2 e 5. Né? Aqui de novo, né? Então, sempre cruzando para que essa tampa, essa peça, fique inteiramente vedada ali onde deve ficar. E aqui também é a mesma coisa, só sucessivamente cruzados. Então, identificar a posição do componente da máquina. É o famoso punção também, né? Então, você tem lá um equipamento lá que nunca foi desmontado, você vai ser o primeiro a fazer isso, né? Então, cara, funciona lá as referências para que você monte todos os itens na mesma posição, né? Na mesma posição. Então, tipo assim, se uma tampa ficar, você
fica na mesma posição hoje ou na qualquer outra montagem. Ela vai seguir aquele posicionamento. Lavar as peças, né? Sempre bom, como comentei. Né? Então você pode usar você pode usar água quente, né? No nosso caso aí, tem a caldeira, que já tira. Se não tiver outro item, você pode usar lá gasolina, óleo diesel, thinner, em qualquer item que tire a sujeira daquele equipamento. Então, nós temos aqui a questão de segurança, que eu não preciso também ficar falando, né? Você tem que sempre usar óculos, né? Manter o que eu usei, e também deixa quieto. Muito bem. Se você não tiver pressa e você querer deixar, depois que você lavou todas as peças lá, querer deixar ela secando, secando lá, beleza. Agora, se você não tiver com tempo, você pode usar comprimido, né? Lembrando que sempre, qual que é a pressão? Ó? 4 bar, né? É a pressão ideal. Mais que isso é desnecessário, menos que isso não seca. Né? Então, você sempre já tem a peça no modo oblíquo, né? Nunca reto. E também não tem nenhuma novidade, vocês sabem fazer isso aqui no dia a dia. Né? Então, beleza. Então, falando sobre um pouquinho de segurança, você nunca pode jatear o próprio corpo e nas roupas, né? Porque pode entrar pequenas partículas na pele. Você evite jato de ar em ambiente com excesso de poeira. Sempre usar óculos de segurança. Muito bem. Quando você tem o manual e croquis, você segue o manual e croquis, seja feliz. Croquis, desenho, tá? Mas nós temos sempre que lembrar disso aqui, né? Você começou a desmontagem. Você começou. Porém, seu turno acabou. Alguém vai terminar, né? Você tem que deixar você tem que deixar essa informação de como o método de montagem, a sequência de montagem, de uma forma relevante para esse camarada que chegar aqui e fazer. Você não quer que ele erre a montagem, né? Então, geralmente nós temos os redutores que tem um monte de calço, tem um monte de anel, tem uma sequência bem definida, né? Então, que você pode, no nosso caso, hoje em dia a gente faz o quê? Nós tira foto, né? Porque não tem essa opção aí. Nós tira a foto e manda pro cara. Ó, montei, estava assim, agora tá assim. Já desmontei. Pô, né? Se você não pode tirar foto, você faz um desenho lá, o papel do pão lá. Lembra das aulas do Nilson lá e faz um desenho de montagem, desmontagem com a sequência. Rolamento, aí vai lá, bucha, rolamento, coroa, vai desenhando. Né? Lembrando que o cara que vai fazer depois de você também é mecânico, né? Então ele deve saber alguma coisa. Beleza, você desmontou. Né? Você já desmontou, já lavou, já secou, já separou as peças. Agora você vai começar a corrigir falhas e defeitos. Né? Então, primeira coisa que pode acontecer é o seguinte: confecção de peças. Né? O eixo roçou o eixo, tem que mandar esse eixo para o torno, encher ele de solda e mandar para o torno. Né? Substituição de elementos mecânicos. O rolamento danificou, o selo mecânico danificou, a luva danificou. É diferente, né? Substituição de elementos de fixação, parafusos e porcas. Né? Rasqueteamento. Né? Rasqueteamento, pessoal, é um método de usinagem que você tira o excesso de sujeira ali com uma rasquete. Recuperação de roscas. Né? Você pode usar o macho ou o cocinete, foi o que eu comentei aqui. São boas práticas. Né? E correção de erros de projeto. Isso aqui é bem menos usual, mas tudo bem. E recomendação de chaveta. Lembrando que geralmente a chaveta é a primeira coisa que se danifica, porque ela é mais mole. Então, geralmente é bom, acontece você ter que refazer a chaveta. Então, nós vamos aqui, vou fazer junto com vocês, né? Então, a gente vai fazer aqui. Você vai construir a alternativa correta. Tá? A desmontagem de uma máquina deve ser efetuada antes do problema ser identificado. Né? Depois do problema ser identificado, assim que ela parar de funcionar, depois que o diretor autorizar, isso é bom, né? Assim que ela for assentada. Então, gente, essa aqui tem nada a ver, né? Logicamente que o diretor ele tem que autorizar também, né? Mas, assim, não é essa também, tá?
Assim que a parte funcionar, né? Depois, né? Antes, se não tem problema antes do problema, não precisa. Então é depois do problema. Ela identificou um problema, você identifica a desmontagem, né? Não pode deixar ela parar. Quando ela identifica, você já faz o processo. Identificam-se falhas de uma máquina com base no relatório do operador, na ficha de manutenção e nos testes dos equipamentos, nos testes de seguintes elementos, né? Ferramentas de desmontagem, instrumentos de medida. Instrumentos de medida não, porque nós não falamos de instrumento de medida. Ferramentas da manutenção, instrumentos de controle, chaves e apertos e torquímetros. Também essa aqui. Então nós podemos eliminar. Vou ler de novo porque eu fiquei a dúvida. Identificam-se falhas de uma máquina com base no relatório do operador, na ficha de manutenção e nos testes dos seguintes elementos: ferramentas de desmontagem, ferramentas de manutenção, instrumentos de controle. Instrumentos de controle. Deve-se evitar a desmontagem completa de uma máquina pelos seguintes motivos: risco de falhas e de quebra de máquina? Sim. Perda de tempo e risco de falhas? Sim. Demora e prejuízo na produção? Sim. Resgate da máquina em retrabalho? Sim. Aparecimento de trincas, feitas atividades? Sim. Todas são. Tudo isso pode acontecer se você fazer uma desmontagem completa da máquina. Às vezes é necessário, mas deve ser evitado. Na operação de desmontagem de uma máquina, o primeiro procedimento deve ser o seguinte, né? Desligar circuitos elétricos, fazer o bloqueio. Depois você pode trabalhar nela. Antes de retirar os parafusos de uma máquina, contém eliminar a subtração por meio de desoxidantes. Spray lá. O melhor solvente para lavar peças é o querosene. Após a secagem rápida de peças lavadas, recomenda-se usar ar comprimido. Você pode usar comprimido? Pode. Tá? Secadores elétricos? Cara, você pode usar também. Se você tiver disponível. Estufas elétricas? No caso de. Pode também, se você tiver. Panelas e estopas? Se você é a única coisa que você tem. A luz solar do meio-dia? Não, né, gente? A luz solar você pode usar, não é do meio-dia. Você pode usar de qualquer horário do lugar. Mas, tipo assim, ó, para secagem rápida, né? Então, a melhor opção aqui é ar comprimido. Mas todas as opções podem ser utilizadas. Nas montagens de máquinas antigas ou importadas, é importante que o mecânico de manutenção tire fotografias da máquina em vários ângulos, desenhe a máquina de papel vegetal, use tabelas normalizadas de parafusos e porcas, construa as ferramentas necessárias para a tarefa, faça o esboço ou croquis dos conjuntos desmontados. Então, faça o esboço no croquis e tire fotografias. Muito bem, gente. Então, essa foi a parte de desmontagem, né? Agora tem a parte da montagem, que é um pouco mais, que é mais tranquilo. Então tá. Então eu vou falar com vocês sobre o seguinte. No próximo sábado vai ter aula, tá? Eu irei pastor no sábado, normal. Então vai ter aula com a turma normalmente. Nós vamos fazer atividade prática de bombas centrífugas. E se eu conseguir levar, porque eu não sei se eu vou conseguir levar, porque eu vou carregar o carro sozinho, nós vamos fazer atividade de bombas helicoidais, estamos juntos, né? As duas bombas. Porque as bombas helicoidais, a manutenção é relativamente simples, e os cuidados são simples também. Então eu pretendo levar aí duas bombas, uma centrífuga e uma helicoidal. Uma coisa que eu vou, tipo assim, que eu vou. Eu não comentei com vocês ainda, mas eu vou aproveitar aqui e vou comentar. Né? Pessoal, vai ter prova? Vai ter prova. Avaliação, escrita, bonitinho, vai. Só que a minha avaliação escrita geralmente é sobre um conteúdo que que um conteúdo assim. Por exemplo, eu vou dar lá algumas perguntas de Mark X e a gente faz, entendeu? Tem que ter um registro de alguma coisa. Logicamente que todo o conteúdo e todo o trabalho é método vale como desempenho do aluno. Então, por exemplo, vocês não estão mandando para mim aqui o
os rolamentos, né? Bacana, tô vendo aqui o pessoal que mandou no WhatsApp. Legal, vocês foram lá, pegaram o manual, pegaram o catálogo, né? Tiraram um tempinho lá para para olhar. Bacana, essa era a opção, né? Porque, vou repetir, né? O intuito aqui é que vocês se formem como técnicos e não só como mecânicos, né? Tenha também as habilidades técnicas de resolver problemas e de liderança. Isso aí. Ai, meu Deus. Tá. Só um instantinho, pessoal. Já vou voltar. Deixa eu só achar um conteúdo.
Seguinte, pessoal, minha voz piorou um pouco aqui, tô dando um pouco de febre agora. Eu vou passar uma atividade para vocês, tá? E vou encerrar a aula de hoje. Tá? Então eu vou. Tá, desculpa aí, mas tá ruim. Aí é o seguinte, a atividade é bacana, tá? Vocês vão demorar muito pouco tempo para fazer, né? Que dá para fazer hoje, mas é legal. Então, ó, vou fazer junto com vocês no começo aqui, tá? Então, ó, vocês vão lá no YouTube. Deixa eu achar aqui. Vocês vão lá no YouTube. O pessoal vai assistir depois, né? E vai digitar lá o seguinte, né? Mayday, desastres aéreos. Aí tem vários exemplos, tem vários assim. Vou explicar para vocês, né? Mayday, desastres aéreos é um são documentários, né? Cerca de 50 minutos só, de investigação de acidentes aéreos, né? Então, tipo assim, temos aqui o voo da Chapecoense, temos aqui aquele voo da TAM que caiu lá no aeroporto lá, temos assim, vários, né? Então, tipo assim, eu gosto muito, só que tem um em especial que eu uso para a gente da manutenção aqui, que é bastante, quer ver, é bastante, deixa eu ver aqui, cadê? Sim, eu acho que não vai estar aqui. Eu acho que eu vou ter que. Eu tenho, por sorte, eu tenho esse vídeo aqui no, no meu celular. É, eu acho que não vai ter, não. Mas é o seguinte, eu já vou mandar aqui, quer ver? Ele está. Eu vou mandar no grupo. No vídeo de 40 minutos do grupo, eu vou mandar no Teams, tá? É melhor. Eu vou mandar esse vídeo lá no Teams, não vou mandar no WhatsApp, não. Aí, vou explicar para que vocês vão fazer. O vídeo tem 40 minutos, eu vou abrir só um pouquinho aqui. Só que vocês não conseguem ver aqui o, o som, né? Eu acho. Mas não, tem um pouco mais de. Vocês estão ouvindo? Então, beleza. Então, ó, isso aqui foi em 79. Faz bastante tempo, né? E vou deixar sem som. Eu vou falar enquanto isso. Então, quando a gente fala assim de análise de falha de equipamento, né? A gente fala, um dos equipamentos mais seguros é um avião, né? Então, aqui mostra todo a análise de falha que eles fizeram para achar por que esse avião caiu. Né? Então, começou lá com um parafuso, agora está mostrando aí, e eles vão achar a causa raiz lá do, no final, tá? Então, vocês vão ver esse vídeo aqui, né? Depois a gente vai comentar na aula sobre. Vocês podem fazer um resumo se quiser, pode fazer um resumo aí no caderno, pode. Mas depois nós vamos comentar na aula sobre esse vídeo aqui. É, sobre essa análise de causa raiz de um problema, que o problema, a falha, foi que o avião caiu, né? Quer uma falha pior que essa? Não tem jeito. Né? Então, deixa eu abrir aqui o Teams, meu chat. Deixa eu anexar um negócio aqui. Vou achar aqui no. Tan, tan, tan. Aqui. Então,
Eu vou aqui botar aqui no nosso glorioso Teams, né? Vou colocar lá no Teams este vídeo aí, que eu não encontrei no YouTube. Já está carregando. Então, deixa eu ver se eu não acho no YouTube mesmo, tá? Quando tá carregando aqui. Episódio. Vou achar o episódio aqui. Ô, professor, Pode falar. eu achei um link do Facebook aqui com o vídeo. Tá com uma imagem decente até. Eu mando pro pessoal. Então, é bem bacana, tá? Tipo assim, é bem esclarecedor como que a gente não, não pode achar que a primeira coisa que a gente acha é a causa do problema, né? A causa do acontecido. Geralmente são N motivos ou um só. Tá? Então eu não vou dar spoiler, né? Vou esperar vocês verem esse capítulo, né? Já disse, eu, eu uso isso aqui porque tem a ver com manutenção no final, vocês vão observar, né? Que não quer dizer que foi culpa da manutenção, mas a manutenção está envolvida. Ó, tem aqui, ó, Chapecoense, por exemplo, para quem. Ó, temos aqui, ó, Laminha, né? Que mostra lá a questão de falta de combustível. 11 de setembro, tem bastante. Tipo assim, dá para perder um bom tempo assistindo isso aqui, se quem gosta, né? Eu gosto. Então, é assim. Então tá, gente, é assim, então ficamos combinados, né? Eu mandei o link aí no Teams. O nosso amigo ele vai mandar mandar o link no Facebook também, se for preciso. Vocês façam um resumo, né, do que vocês acharam. Não precisa. Vai ter lá o resultado da investigação, né? Aí vocês façam o que vocês acharam, deixa no caderno, e aí durante na aula de sábado e a aula no próximo sábado, né? Nós comentamos sobre isso. Então eu peço, né, eu vou parar. Fica assim, tá? Então fica assim. Hoje, peraí, o Igor tá aí hoje. Ô, o Igor tá aí hoje, hein, Igor? Tá de folga hoje? Coisa rara, hein? Não, pior que ele não está aqui hoje. Eu pensei que ele estava, mas é o Heitor que tinha entrado. O Igor não está. Então, o Igor e o João estão trabalhando hoje. Então tá, então vocês dois, Igor e João, por favor, façam atividade, tá? Pelo amor de Deus. Gente, então eu vou parar a gravação aqui.